Então, eu vou explicar como que a apresentação vai acontecer. A ideia são 4 apresentações bem curtas, de 7 minutos. Quando as imagens acabarem, vai aparecer um slide vermelho. Eu não queria vocês pensarem que um desrespeito para os artistas. É só uma maneira de manter essa agilidade nas apresentações e de ter tempo suficiente para bater um papo e para abrir para o público. Randolfo Lamonier, não está? Bom, pode… Bárbara? Bárbara? Pode passar para Jorge, por favor? Onde é que ela está? Buen día, no puedo hablar portugués. Mi nombre es Jorge de León, vivo en la ciudad de Guatemala. Durante 10 años estuve en pandillas en Guatemala y me marcó bastante. Conocí muy de cerca la violencia en el país. Estuve 12 veces en la cárcel antes de entrar al mundo del arte. Al inicio comencé utilizando la iconografía de la calle, tatuajes, signos, cosas que fueron evolucionando poco a poco. Trabajaba un poco más la cultura urbana. Sigo trabajando la cultura urbana. La ciudad de Guatemala me parece un laboratorio increíble para experimentar, para conocer. Guatemala es un país casi invisibilizado, a excepción de los mayas. No se conoce nada, no se sabe que fue la primera intervención gringa en América Latina. América Central le dio el nombre a los países latinoamericanos como Banana Republic. Es una historia bastante fuerte, 36 años de guerra donde se perdieron el 20% de la población, muchos desaparecidos y todavía sigue. Eso ha permeado mi trabajo de una u otra manera. Ese es mi primer autorretrato, la primera vez que aparecí en la prensa. Tenía 18 años, me apuñalaron y no sé, salió en una nota roja. En fin, estudié arte, estudié pintura, una parte muy académica, cosa que fui olvidando poco a poco y que sigo usando ahora, pero de otra forma. Me dedico a hacer performance también, fotografía y video. Sigo con los temas marginales, solo que ahora me estoy enfocando en otras cosas. Llevo un trabajo de archivo de 20 años de prensa, que lo recreo, lo transformo en pintura. Escojo las imágenes, veo la función que tienen a la hora de comunicar. Creo que de adolescente estaba muy molesto con el mundo por lo que estaba pasando y eso no se me quita. Y sigo molesto, aunque la manera de hablar en el mundo del arte ha cambiado para mí. Esa fue la manera que le di la bienvenida al presidente de Guatemala, que es un payaso, literalmente. Sigo siendo bastante contestatario en Guatemala y no estoy muy de acuerdo en cómo están las situaciones a nivel global y seguiré haciéndolo. No sé qué decir. Casi no hablo de la parte estética de mi trabajo. La estética me parece una consecuencia de una idea, pero como estoy dentro del arte, obviamente tengo una estética que aparece, que sigue. Normalmente es bastante cruda, sin muchas concesiones. Trabajo el dibujo también, me lleva mucho tiempo hacerlo. Eso es un autorretrato con fuego, son mis manos. Que 7 minutos tan largos. No sé, condensar las ideas en una sola plática así
creo que me es muy difícil, y eso no lo digo por usted, luego para mí, para empezar, ¿qué puedo decir después? Sigo jugando con las técnicas, con la pintura, con el dibujo. Muchos de mis trabajos también tienen que ver con eso, con la historia del arte, aunque no la reflejo del todo. ¿Qué más? Pues el absurdo es como la primera punta del iceberg que aparece, y de ahí buen momento tiene señal esto. Y de ahí viene todo lo que acontece, o sea, es como el realismo mágico, pero que al final de cuentas es el descuido de las cosas, el abandono total de la sociedad, o sea, cómo el Estado ha abandonado completamente, cómo se ha socavado el sistema de transporte público, las vías, bueno, perdió el tren hace mucho tiempo. Hay muchas cosas que se han ido perdiendo, el sistema de salud pública, la violencia, y es una manera de control, o sea, nos hacen ver como tontos, nos ponen presidentes estúpidos y más estúpidos cada vez, y nos venden el discurso de la seguridad, nos venden el discurso del miedo, y todo eso son cosas que voy planteando desde la pintura, o sea, hay muchas cosas más allá que todavía me planteo la idea del arte. O sea, si estamos hablando de la descolonización o de colonización y demás, nosotros estamos hablando desde el arte, desde el sistema de arte, desde una feria de arte, una galería. Obviamente es una plataforma más para poder hablar, para seguir con las luchas. Y creo que abordar solamente desde una parte del trabajo, o sea, cuestiono la idea de pintura también, cuestiono la idea de forma. Hay pinturas que ni siquiera las hago yo, las hace alguien más. Para mí es generar trabajo, trabajar en equipo. Jorge de León no es una sola persona, Jorge de León es un conglomerado de personas que se unen y que yo soy la imagen, que soy la cara, porque fui el que empecé, pero que al final de cuentas somos varios, somos muchas personas que están atrás de mí, es la galería, es los trabajadores, la gente que me ayuda, somos muchos, ¿verdad? O sea, es un trabajo comunitario que por el momento se llama Jorge de León y que poco a poco va a ir cambiando. Si es que cambia, en realidad no importa. Ahorita soy una cara, soy alguien más, soy el que le tocó que viajar acá, ¿va? Pero igual posiblemente podría ser otro. Creo que es una manera de cambio también. Guatemala está tan dividida y es tan mala y está tan bien hecho el trabajo de división que ni siquiera ha logrado llegar a un mundial porque no puede jugar en equipo. No logra entender qué es trabajar en equipo, y eso es lo que estoy tratando de hacer dentro de mi comunidad, trabajar en equipo, llegar a hacer algo. Bueno, hola, soy Nicole Franchi, artista peruana. Estoy aquí también en el Solo Project con Alexia. Gracias por la invitación, gracias a todos por estar aquí. Pues mi trabajo se centra mucho en el tiempo en el estudio y en el interés por el archivo, que es un archivo que he ido armando hace más o menos 10 años, desde mi formación en Bélgica. Yo estudié en HISC, en Bélgica, y fue como el primer momento en que yo salgo a vivir a Europa
y a replantearme, digamos, la idea de la traducción del propio trabajo, el entender a mi persona como mujer y como artista trabajando ahí en Europa, y qué significaba eso, ¿no? Yo antes hacía mi propia fotografía y trabajaba también bastante en collage, pero llegando a Bélgica me di cuenta que pues, no me interesaba retratar nada de lo que estaba alrededor mío y que más bien este proceso de volcar la mirada de vuelta, yo ubicada desde Europa, de vuelta a, digamos, a de donde yo venía, y repensar toda esta idea de traducción, me llevó a investigar esta idea de la decolonialidad, ¿no? Pues y al mismo tiempo ir buscando imágenes que ya estaban ahí en el imaginario colectivo, digamos, ¿no? Imágenes pertenecientes a la idea del viaje, a la idea del turismo, la representación, a los sistemas de conocimiento, y así poco a poco fui entrando en toda la epistemología, digamos, de las imágenes y de los textos y de la catalogación relacionada a los imaginarios del lugar y sobre todo a Sudamérica, ¿no? Y es así donde empiezo como muy lentamente a autoeducarme en un proceso de memoria, no solamente a la memoria entendida como lo que trae las imágenes y estos archivos, sino mi propia memoria, ¿no? En un proceso casi circular en donde mis manos y mi memoria actúan al mismo tiempo, ¿no? En donde estoy constantemente rompiendo, agujereando, haciendo collage de todo este material, ¿no? Con mis manos, en un, como decía, un movimiento circular, pero muy íntimo, que está basado en el estudio, en el trabajo del estudio, en la práctica misma, ¿no? En donde yo despliego. No sé si ahí se mostraron imágenes del estudio, en donde estoy como sumergida en textos, en publicaciones, en enciclopedias y fotografías que yo voy recolectando de los los mercados de pulgas, de los anticuarios, del propio archivo familiar, y así voy como levantando información que me memorizo. Realmente es increíble. He llegado a un momento que si se me pierde un fragmento así de, no sé, un fragmento de imagen que me sirve y que me viene bien para ese momento de completar un panorama, porque voy como reestructurando a partir de diferentes fragmentos, voy reestructurando y voy armando collage que luego se vuelven estos… muchas veces inmersivos, ¿no? Como estos paisajes inmersivos, ¿no? Otras veces una escala muy pequeña, ¿no? Pero sí, realmente me asombra ver cómo mi memoria va registrando no solamente imágenes, sino a la vez también textos, ¿no? Textos que me interesa revisar porque también hay mucha sutileza en el lenguaje muy vertical, digamos, enciclopédico, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza de la influencia de Europa en Sudamérica, ¿no? Esa es una de las frases que se me quedó, digamos, en inglés, ¿no? Que saqué de la enciclopedia británica. Pero como ir como desestructurando y volviendo a pensar el lenguaje, la imagen, y esto va como tomando un cuerpo propio dentro de mi trabajo, ¿no? Incorporo mucho el dibujo, que son como extractos que voy sacando de las propias imágenes. Aquí presento una instalación que se llama Strange Fruit,
y que deviene de investigación en un atlas etnográfico alemán que se llama Die große Volkekunde, y ubico, digamos, el tomo perteneciendo a América y me centro en las imágenes de Sudamérica, desde donde extraigo los patrones de las ropas, los accesorios de pelo, los aretes y todo lo que comprende al personaje sin estar el personaje, ¿no? Que es de alguna manera, digamos, el color de la piel, los ojos y las facciones, todo es de alguna manera, pues se sirve a la identificación de las diferentes comunidades y gentes, los supuestos aliens, ¿no? Entonces yo aquí dejo eso por detrás y con estos patrones los voy trayendo, o sea, los incorporo al paisaje, pero los voy trayendo hacia afuera del paisaje, ¿no? Como estas estructuras que voy visibilizando nuevamente en diálogo con los textos, que también tienen un punto de ludicidad, no sé, una descripción de dónde viene el ananás, ¿no? De pronto, y así como ciertas sutilezas que de alguna manera dan cuenta de que está detrás del trabajo, ¿no? Y que intentan también de alguna manera conectar con el espectador, ¿no? Esta es una de las obras que está ahí, que es un collage a partir de una catalogación de flechas y pibas, y estas son imágenes de las bodegas de un museo etnográfico en París, y así. Bueno, gracias. Eu gostaria de agradecer o convite, né, de Alexia, dividir essa mesa aqui, essa fala aqui com colegas tão queridos, com o Paulo. Né, é uma honra para mim estar aqui nesse auditório, né, que leva o nome de Lina Bobardi, né, uma pessoa que muito importante, eu acho, para a cultura brasileira, para a cultura internacional também. Meu nome é Ayrson Heráclito, eu sou um artista do interior da Bahia, do sertão da Bahia, da Chapada Diamantina, mas eu renasci no subúrbio de Salvador, numa casa, num terreiro do Jeje, né, do Jeje Nagô, né, Jeje Marri, né, em Mapele. Né, então, eu renasci lá na Bahia, no subúrbio de Salvador. Ao renascer da Bahia, renascer em Salvador, né, eu renasci também para uma outra dimensão da minha ancestralidade, né? Então, eu fiquei muito honrado com o convite de participar desse conjunto, desse recorte curatorial, porque, antes de mais nada, eu acho que nós temos que destruir essa ideia de novo mundo, né? A América é um continente muito antigo, né? E com muita ancestralidade, e isso é importantíssimo. Somou-se a isso toda a ancestralidade africana, né, e europeia também. Né? Então, acho que esse continente aqui que nós vivemos é um continente muito especial e deve ser pensado a partir das suas perspectivas. Né? Ok, e esse é o meu esforço enquanto artista, né, que tento trazer à tona todo um conhecimento, né, um conhecimento pré-colonial, né, advindo justamente dessa nossa herança ancestral afro-indígena, né, e mais africana. Né. Então, eu mergulho no mundo, né, de uma África pré-colonial, né, onde toda uma relação, um conhecimento que estabelece dos homens com a natureza, né, era uma prática bastante... e que vai ser destruída e soterrada pelos processos agressivos coloniais. Né? Mas só que esse conhecimento atravessou os porões dos navios negreiros e chegou à América, né, e desembarcou na Bahia, né, e foi também para o subúrbio de Salvador, onde eu me renasci como um Ogã, né, do terreiro. Então, todo esse conhecimento, essa relação que estabelece homem com natureza, né? A natureza que é divina,
que é o maior bem que nós temos, é que advém a minha relação com a criação e com o meu fazer no mundo, né? E o meu intervir no mundo. São vários trabalhos aí que tem aí algumas imagens. Aí eu já tenho uma produção de mais de 35 anos, né? Mas atualmente as coisas começam a aflorar com mais intensidade. Eu acho que por causa de diversas questões, mas sobretudo porque eu acho que essa crítica à colonialidade, né, é algo bastante vivo e atual, né, e precisa ser o tempo todo exercitada, né, principalmente para que os seres humanos, né, sejam, e as culturas, né, sejam vistas, né, de forma respeitosa por todos, né? Ok, então eu trabalho com performance, trabalho com fotografia, trabalho com vídeos, e a produção tenta faz referência a diversos rituais, né? Diversos rituais, inclusive de cura. É um trabalho complexo, né? Mas ao mesmo tempo ele tem alcançado uma dimensão internacional muito grande. Então, trabalhos às vezes que são muito focados na cultura iorubana ou na cultura Fongbon, né? Pode ser percebido por um chinês, um coreano, um japonês, de uma forma muito interessante, né? Então, essa é uma série que eu faço oferendas para a cabeça, né? Chama Bori, e na cabeça é onde a gente precisa alimentar, né? Porque a gente parte também da ideia que a gente não pode alimentar só o corpo físico, a gente tem que alimentar o corpo espiritual. E a cabeça, né, é na cabeça que reside a nossa grande boca espiritual, né, nosso grande portal de conexão. Por isso que nós temos que alimentá-la para ela ficar forte, né? É na cabeça que reside a nossa felicidade e a nossa desgraça, né? Então, por isso que a gente tem que tomar conta da cabeça da gente. E esse ritual que eu faço é um ritual livremente inspirado, né, em um ritual de iniciação do candomblé, que é o Bori. Já apresentei esse trabalho no mundo inteiro, assim, eu fico muito feliz também, porque as cabeças, né, que a gente chama de Ori, né, essa é uma menina que mora em Amsterdã, mas o nome dela é Janaína, e eu fiz ela de Iemanjá. Pois é, esse é um dos trabalhos mais importantes da minha vida, acho que encarnei para viver isso. É uma limpeza que eu fiz em 2 sítios, sítios arquitetônicos ligados à colonialidade e à escravidão. Aqui é a Casa de Goré, a casa de escravos, na ilha de Goré, onde eu fiz um sacudimento, né, uma limpeza, com folhas, que as folhas têm esse poder de limpar, né, e de depurar, e, de certa forma, de curar essa história que os processos coloniais nos herdou, né? A escravidão, né? E, com ela, a miséria, né? A violência física, sobretudo, né? Então, meu trabalho estabelece sempre a conexão entre Brasil e África, aqui no Senegal, né? E sempre buscando, certo, ou reencontrando coisas que eu recebo como um conhecimento, como filosofia na Bahia, né? Então, sempre buscando lá o que, de certa forma, a minha avó me contou, né, o meu pai me contou, né, aqui no outro lado do Atlântico. Então, meu trabalho sempre tenta conectar essas duas margens, através de deslocamentos, rituais. Esses são presentes que eu faço para as divindades das águas, Nanã, Iemanjá e Oxum. Então, eu convido grupos para viver isso, porque eu também ensino as pessoas a conversarem com os elementos da natureza. Eu acho importantíssimo. A gente não tem a dimensão do poder que é a natureza. E como a gente pode conversar com a água,
né? Observar um rio, uma cachoeira, o mar, encontrar ali, né, o local onde é o ouvido da água, o ouvido do vento, a língua do vento, né? Então, e se conectar com esses canais, né, estabelecer uma percepção e uma conversa com a natureza e retirar dela toda a sua energia. Obrigado. Boa noite. Desculpa aí o atraso, todo mundo. Eu sou de BH, não estou acostumado com o trânsito de São Paulo, ainda mais com chuva, enfim. Bom, para mim é meio difícil falar do meu trabalho, assim, porque eu vivo com a sensação de que eu não sei o que eu estou fazendo, assim. Na verdade, eu vivo com a certeza de que eu não sei o que eu estou fazendo, assim. Na verdade, o movimento é meio que esse. Eu não sei o que eu estou fazendo, então eu vou na direção disso para ver se eu chego em algum lugar. E eu acho que eu chego em alguns lugares, mas nunca é o lugar da certeza de nada, assim. Parece que quanto mais eu trabalho, mais eu me sinto perdido, assim, comigo, com tudo e com o meu tempo também. Então, como isso parece ser para mim uma condição, eu meio que parto desse lugar sempre de que, enfim, parece que é um estado constante de crise. Eu até agora no meu TCC o meu TCC girou em torno da crise, porque antes eu pensava que com o tempo eu fosse alcançar um outro lugar meio que de uma segurança ou de um entendimento do que eu estou fazendo, mas na verdade eu acho que eu estou criando na verdade uma linguagem que tenha a crise como fundamento, assim. Bom, diante da minha dificuldade de falar sobre os meus processos, eu fiz uma espécie de mapa para me ajudar, porque eu fico muito nervoso. Bom, na verdade já passou da ordem que eu tinha pensado, mas enfim, eu vou falar meio de como que eu comecei a trabalhar e assim das minhas motivações. Eu sou de uma cidade que se chama Contagem. É uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, é tipo Guarulhos, São Paulo. É uma cidade industrial que não tem nada além de indústria e periferia. É uma cidade que está numa rota de transporte de minério de ferro, né? Eu cresci num lugar que era todo recortado por rodovia, ferrovia, muitos galpões, muitas indústrias, muitas empresas, né? Empresas gigantes, assim, regiões de extração também de minério, enfim, um lugar muito estranho, assim, muito difícil de crescer, mas eu cresci nesse lugar e o começo do meu trabalho todo assim está ligado a uma tentativa de criar uma espécie de conexão com esse espaço. Assim, eram espaços muito austeros, né, porque eu vivi em periferia, em regiões periféricas, porque eu não morei só em um lugar. Então, sempre era isso, um contexto de periferia e, ao mesmo tempo, tendo como vizinho a Fiat, a Mannesmann, a Magnete Marelli, enfim. E eu comecei a fazer algumas ações com fogo, não sei por que ainda, mas sempre trabalhei com fogo. Hoje eu desconfio de que eu estava, na verdade, tentando criar uma espécie de tradução para uma experiência que eu não conseguia dar um contorno, dar um nome, dar uma forma. Então, eu encontrei no fogo uma espécie de catalisador. Assim. Ele era como se fosse um elemento mágico que me conectava com aquele lugar. E, em 2012, eu entrei para a universidade, fui para Belas Artes, em Belo Horizonte, e aí eu me mudei de Contagem. E, justo quando eu me mudei para BH, eu fui morar numa república com 2 amigos, artistas também, da escola, e foi justo nesse momento que começaram aquelas manifestações de junho de 2013. E, nessa época, eu já estava fazendo uma espécie de diário fotográfico. E eu fotografei, naquele momento, os black blocs, né, as pessoas que estavam
naquelas manifestações. Muitos deles eram meus amigos e fotografava eles sempre em casa, ou na casa deles ou nas minhas. E bom, estou falando totalmente desacordado com o que está aqui agora, mas isso vai voltando. A partir desse momento em que eu estava fotografando os amigos e as cenas da vida, do dia a dia, e, ao mesmo tempo, essas situações que eram situações de luta, né, que a gente dava o nome para aquilo como situações de luta, né, a manifestação na rua, a sobrevivência num apartamento alugado, ser artista, ser gay, ser mulher, ser preto, ser sapatão, enfim. O meu grupo de amigos sempre esteve compartilhando coisas assim muito fortes, assim, experiências muito fortes. E acho que eu tenho me construído muito nessa relação com os amigos, assim. Em 2015 eu comecei um trabalho com tecido. Eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas claro, era muito óbvio. A minha mãe é costureira, a minha avó era costureira. Mas a minha mãe trabalhou a vida toda na indústria automotiva. Ela costurava bancos para carro na Fiat. Ela trabalhou por 30 anos nesse lugar. E eu comecei a costurar umas histórias assim que eu chamo de crônicas, que são as crônicas de retalho. Em 2015 eu comecei esse trabalho contando histórias, assim, pequenas histórias coisas que a minha mãe me reportava quando eu ia visitá-la, ou coisas das quais eu me lembrava. E depois desse trabalho, dessas crônicas, que eram trabalhos pequenos, eu passei a fazer trabalhos maiores com tecido. Um deles são as profecias, que eu até estou expondo uma agora aqui na feira. Foi num contexto bem diferente, né? Porque agora já estava quando eu comecei esse trabalho no ano passado, foi justo para essa exposição que aconteceu no Vídeo Brasil, foi uma curadoria da Júlia Rebouças, e eu fiz esse trabalho, aquele trabalho que passou, que se chamou Uma Promessa, e as profecias. E, bom, dentro desse lugar de onde eu acho que eu falo, né, da crise, da falta de certeza e de segurança e de perspectiva, eu vi nesse trabalho, nas profecias, uma possibilidade de olhar para frente sem também abrir mão do agora, porque eu acho que o agora é tudo que a gente tem mesmo. Eu faço questão de não esquecer isso nunca, assim, que a gente tem sempre o hoje. Mas eu precisava também, naquele momento, conseguir ver qualquer coisa na frente que fosse uma espécie de tomada de fôlego, de respiro, né? Assim, e eu comecei a construir esses trabalhos que são profecias. Toma posse, primeira presidenta negra do Brasil, Exército Queer incendeia igrejas e inaugura Estado laico no Brasil, guerreiros Guarani Kaiowá vencem luta por sua terra ancestral, enfim. E esse da América Latina, né? Em 2050, descobrimos Brasil e América Latina. Enfim, não consegui falar muito, mas... Oi. Boa tarde, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. E é sempre muito bom falar junto com os artistas, porque, no fundo, o pensamento sobre a arte, de maneira nenhuma, deve, na minha opinião, antecipar. A grande antecipação no campo da arte acontece enquanto os artistas estão se batendo com seus materiais, suas dúvidas, suas inquietações, e eles conseguem ir muito mais longe do que o pensamento teórico, crítico, curatorial é capaz de prever que a arte possa ir. Então, estar junto de vozes de artistas como esses que estão se debatendo com uma história das Américas no presente é uma maneira muito
vívida de pensar as perguntas que a Alexia nos colocou no começo sobre essa história da América Latina, essa história de oportunismo, identidade, ficção, como a Alexia colocou. E, ouvindo as 4 falas, eu fico querendo devolver para a conversa a hipótese de que nós estamos lidando com um longo presente, eu acho que mais do que uma história, é um longo presente de mais ou menos 5 séculos e pouco, que é um longo presente de violência. Um longo presente em que a ideia de identidade, na verdade, que é uma das palavras-chave da nossa chamada para a mesa hoje, ela serviu, mais do que qualquer coisa, serviu como uma ferramenta de imposição do esquecimento. Então, a identidade, no fundo, do jeito que ela foi exercitada na maior parte desses séculos, ela veio atarrachada ao projeto europeu, branco, civilizatório, ocidental, de dominação e colonização e império, que é tão seguro de si, é tão seguro da sua estabilidade, de que, para ele, como o Ayrson falou, para ele, nós somos o novo mundo. Isso é uma ideia mais do que ingênua, é uma ideia que, em si, apaga histórias demais e prenuncia o que nós estamos vivendo até hoje. Uma história que eu tenho gostado de lembrar é que, no primeiro documento escrito no Brasil, que é uma carta do Pero Vaz Caminha para o Império, para dizer que as caravelas tinham chegado, eles tinham descoberto esse território, enfim, ele narra o primeiro encontro com os ameríndios do território brasileiro, e diz: eles são pardos, baixos, nus, só que não foi possível conversar com eles, porque o mar batia nas ondas com muita força e aquele barulho não deixou a conversa acontecer. É a primeira grande fake news da nossa história, o primeiro texto. Como é que, com aquele abismo civilizatório, aquele abismo identitário, aquele abismo étnico, cosmológico, cosmogônico, é o barulho do mar que impede a comunicação. É muita autossegurança da sua capacidade de compreender o mundo, atribuir ao azar a sua incapacidade de entender algo diante de si. Então, tem um absurdo aí, e essa duração da violência que nós vimos de uma forma ou de outra em todas as falas. O Jorge de Leon, com uma violência presentificada na contínua banalização da vida de parcelas enormes da população das grandes cidades das Américas Latinas, talvez no plural seja melhor, que chega ao ponto de algo que é muito presente na própria biografia do artista, mas também em algo que, no limite, chega ao absurdo. A Nicole, nessa opacidade alegórica de tantas cenas de um mundo novo, de um mundo exótico, de um mundo suculento, mas, no entanto, comodificado, tratado como mercadoria desde a sua primeira imagem produzida, e que ela, como artista, reembaralha esses signos para que eles possam ter outra vida, mas tendo profunda consciência de que, desde o começo, eles são miragens. O Ayrson, que trouxe essa ideia da violência, que é a noção de novo mundo, que parece fundamental para a gente, se a gente for disputar as narrativas sobre o que pode ser as Américas, o que pode ser o Brasil, essa noção vai ser fundamental, porque só pode existir outro futuro se a gente entender que nós também temos outros passados. E aí eu trabalho numa chave diferente das outras duas que a gente já tinha visto. Ele
para além de estar de frente ou fazendo a crônica, como foi uma palavra dita várias vezes, para além de fazer a crônica de como as violências se deram no tempo, ele tenta criar pontes, passagens, mediações para uma série de saberes esquecidos, propositalmente esquecidos, e que tiveram seus sítios de resistência nas religiões afro-brasileiras, em alguns territórios históricos, em algumas populações não à toa sistematicamente atacadas na história do Brasil, mas, pelo menos, esse saber ainda existe em alguma brecha, e o Ayrson permite que ela exista em outro lugar, como esse lugar tão estranho de uma feira de arte. E o Randolfo, nesta violência turbilhão, acho que a gente pode dizer, em que, de repente, parece proibido pensar, porque a ideia da urgência elimina a nossa capacidade de olhar para nós mesmos. E aí o trabalho, ele usou a ideia de uma crise como fundamento, mas também acho que é bonito uma certa visualidade da conspiração, como também um acesso do absurdo, onde alguém poderia se resguardar para pensar melhor no que está acontecendo. Nisso tudo, obviamente, não tem moral da história, mas tem um cabedal, tem um léxico de operações que acho que é uma das grandes funções da arte em todos os momentos, inclusive os mais sombrios da humanidade, é lembrar que o pensamento acha caminhos que transbordam as próprias institucionalizações dos lugares de reflexão coletiva. Então, quando a universidade parece sitiada, quando as linhas de pesquisa e financiamento de pensamento científico parecem ou instrumentalizadas ou sucateadas, quando a esfera da política é soterrada pela esfera da corrupção e da politicagem e do populismo, né, na nossa realidade imediata, em todas as Américas. Ainda assim, existem esferas de pensamento que transbordam. Então, aqui a gente viu 4 frentes que rimam de forma inusitada violência e reinvenção, que nos lembram que o jogo não parou. A batalha está perdida, mas o jogo não parou. Bom, por quanto tempo? Acho que seria bom começar com algumas perguntas nossas, Paulo, e abrir para o público logo, assim vocês podem fazer suas perguntas. Eu tenho um assunto que me dá volta sobre o trabalho seu, Ayrson, porque eu nunca assisti nas suas cerimônias ou rituais ou algumas performances que tem feito. Mas o corpo, ele está muito presente, e é por meio do corpo que você chega na memória, na sanação, na cura. Eu me pergunto o que o corpo ganha ou perde quando você traspassa isso à imagem, porque o que assim, como obra você tem uma representação do corpo. Então, o que o corpo está perdendo aí? Complexo essa pergunta. A ideia, na verdade, é pensar um corpo, né, que extrapola essa dimensão de ser, inclusive, um corpo físico, né? Mas é pensar um corpo cultural, né, enquanto um espaço, né, um espaço de criação, né, e também de transformação, né, de elementos nessa cultura. No caso, eu venho tentando construir, né,
uma espécie de uma gramática para pensar esse corpo. Esse corpo, que eu chamo desse corpo cultural, ele nasce justamente no contexto de toda essa exploração, né, das primeiras explorações econômicas na América, né, no caso do período do açúcar, né? Então, esse corpo nasce ali. Esse corpo é extremamente resistente, né? Então, esse corpo ele tem uma carne metafórica, que é uma carne muito resistente, é seca, né? É uma carne que não é um filé mignon, né? É uma carne que suporta violências, né? Suporta violências e atravessa, certo, diversos contextos e resiste. E esse corpo ele é alimentado por fluidos, né? Fluidos ancestrais muito importantes no meu trabalho, que no caso é o azeite de dendê, né? Que na minha obra ele é pensado como sangue, né? O sangue de uma divindade chamada Exu, né? Que é um mensageiro. Ele também é a saliva, né? Ele que faz esse corpo se comunicar, o azeite de dendê. E ele também é o esperma dourado, né? O que faz esse corpo se multiplicar e fertilizar, né? Então, o que esse corpo ganha e o que esse corpo perde, né, é onde reside na tensão onde eu tento organizar essas relações de história, de memória e de narração, né? Então, é uma forma de narrar, de tomar para si, de certa forma, esse elemento identitário, no caso da cultura afro-brasileira, né, como propulsora, né, desse texto, desse lexo, né, que foi extremamente violentado. Acho que pode... Pode abrir o público. Pode voltar a você. Pode voltar a você, Paulo. Não tem dúvidas? Alguma pergunta? Olha, eu tenho mais uma pergunta. Assim, pensando no que você estava falando e o que o Jorge apresentou, Jorge, e pensando na sua biografia, que você estava lo que estaba relatando al público, tu propia biografía y la violencia que digamos, has experimentado en tu propia vida, si no ha sido el arte de alguna manera, y puede sonar muy cliché, pero una forma de sanación, hablando como de lo que hablaba Ayrson de la sanación, no ha sido este approach del arte, digamos, una forma tuya de poder tolerar toda esa violencia en el país en el que vives. Sí, en realidad. El arte fue una manera de encaminar mi vida, porque tampoco no fui un ángel, se nota, creo yo. Y fue una manera no solamente de encaminar mi vida, de cambiar ciertas cosas, sino que también de generar cambios dentro de una comunidad. O sea, yo sigo en contacto todavía con la gente con la que yo estuve y los objetivos son otros. Igual a los jóvenes con los que estamos trabajando también hay otros cambios, que eso no lo puse dentro de mi trabajo porque no me interesa. O sea, no es... Es relevante para mí hacerlo, pero es para mí. Y espero que dentro de todo este grupo que salga, que hayan cambios. Pero sí, el arte fue una parte importante para mi vida. E uma pergunta para o Randolfo. O Jorge terminou falando que nós vivemos em tempos tão segregados, tão divididos, em que o projeto de separação entre as pessoas foi tão bem sucedido, digamos, que nós começamos a acreditar, nós já não sabemos trabalhar juntos, coletivamente. Então, você, como
alguém que, enfim, cresceu numa era como artista, numa era em que o Brasil esteve profundamente em um vertiginoso processo de segregação das ideias e de recrudescimento da esfera social. Você enxerga modos de trabalhar coletivamente, seja dentro da arte ou fora dela? Então, assim, eu vou falar do meu processo de trabalho, né? Que é a referência que eu tenho, assim, é muito coletivo. Tipo, é muito coletivo mesmo. Tudo que eu faço é com pessoas junto de mim, assim. Eu venho do teatro, né? Não parece, porque hoje eu tenho uma grande dificuldade de estar num palco, mas eu, antes de ser artista visual, eu trabalhei com teatro. E eu acho que eu acabei levando para o processo de trabalho com as artes visuais um desejo muito grande de estar junto, assim. E acho que também por outras razões, assim, outros traumas, outras carências, outros desejos, assim. Eu sempre desejei que o meu trabalho pudesse dar margem para eu estar junto das pessoas. Então, com a fotografia, eu acho que eu cheguei num lugar no topo disso, assim, dentro do meu processo, que era essa sensação de que eu existia junto do outro, né? Eu existia junto do outro, eu existia junto do meu tempo, eu existia no espaço. Se me colocasse num lugar sozinho, eu não teria o que fazer, não me interessaria fazer nada, assim. Na verdade, o meu trabalho com a fotografia sempre partiu da ideia de uma relação, assim. Muito antes de ter qualquer questão estética e narrativa, enfim, sempre veio desse lugar do desejo de estar junto, do desejo de me encontrar. Hoje, eu acho que mais que nunca a gente tem que estar junto, né? Eu sinto isso, assim. E tenho pensado também como que a gente faz, assim, porque em alguma medida eu sinto que eu estou saindo muito dos lugares onde as pessoas estão mais juntas, assim. Tipo, rede social eu não consigo, estou totalmente fora, porque eu fiquei doente, assim. Ano passado foi tipo um ano de desespero total, assim, né? No fim do ano, com as eleições, eu realmente achei que eu fosse morrer. E isso teve uma influência no meu trabalho, assim, total, porque agora eu estou, enfim, buscando outras coisas, assim. Enfim, eu não sei se eu te respondi. Acho que... Hola, buenas tardes. Como hay varios en la palestra que hablan español, voy a preguntar en español. Quería hacer como algunos comentarios para después poner una pregunta, que es, bueno, soy artista y también trabajo en curaduría y tenemos varias iniciativas de trabajo de arte en relación a procesos sociales o artes en relación a comunidad, intentando pensar esto, cómo el arte podría ser una herramienta que habilitara la acción política o una herramienta que incentivara a el compromiso ciudadano, el engajamiento ciudadano de una comunidad para tratar de pensar otras formas de vivir juntos, otros órdenes diferentes a los que están sometidos y tal, y cómo el arte puede viabilizar eso. Y sé que varios de ustedes son artistas, pero algunos mencionaron que trabajan en colectivo y tal. Una cosa que nosotros nos preguntamos mucho y quería saber si ustedes se lo han preguntado y si lo han pensado cómo se resuelve, es desde este trabajo que nosotros hacemos de pequeñas organizaciones micropolíticas, de contacto uno a uno con las personas en una comunidad, cómo a la vez, siendo personas privilegiadas, profesionales, relacionados al sistema de arte, como puede ser la feria o la academia o las instituciones, utilizamos ese privilegio para pasar de la micropolítica a la política. Ok. Bueno,
Vou contestar isso eu. Eu vou falar português porque todo público você compreende, né? Eu acho que a Argentina, especialmente, e o Chile, tem uma história grande de práticas comunitárias e ações de arte de resistência, né? No tempo da ditadura, foi uma coisa que marcou muito o continente, mas especialmente a Argentina e o Chile tiveram muitos grupos reacionários. Como utilizar essas plataformas? Eu não sei se entendi bem sua pergunta, mas eu acho que o que a gente está fazendo no solo, basicamente, é isso. É usar uma plataforma que tem a ver com mercado, com venda, com um outro lugar, mas a gente está aqui falando dessas coisas e as obras que estão sendo exibidas estão falando de urgências. Então, acho importante os profissionais do mundo da arte ter isso muito presente. O Paulo, por exemplo, no Tomiotaki, ele fez uma mostra maravilhosa que se chamou AI5, que teve muita pesquisa, que teve conteúdo, sabe? Que eu acho que esses lugares institucionais, ou neste caso a feira, tem que ser usado como um lugar para falar, para dizer e para colocar na frente questões que são urgentes. Por isso, esses artistas. E, se eu puder completar, eu acho que, apesar de privilegiados, nós perdemos, nós vamos perder. Nós podemos lutar para que essas ideias existam, para que essas vidas existam e para que isso tenha lugar. Para ganhar numa escala macropolítica, nós não somos o suficiente. É preciso um outro nível de consciência no topo da vida institucional dos países e dos mercados, ou uma ação concreta coletiva de escala popular. Sem um dos dois, a gente pode brigar o quanto a gente quiser, a gente não vai ganhar, mas se a gente não lutar, essas ideias morrem. E um dos aspectos do nosso mundo que é muito claro é que não existe transformação macropolítica sem que existam ideias reais de o que fazer, como agir, para onde olhar, outros modos de existir. Então, agora, eu acho que essa luta, digamos, micropolítica, ou até no nível de institucionalização da micropolítica, ou da estética, ou da ética, elas são lutas pela sobrevivência das ideias e de algumas vidas. Se, numa das pontas, houver movimento, nós temos que saber perceber para saber estar junto com isso. Bueno, la manera en que he trabajado yo en Guatemala es con grupos pequeños y tratando de provocar pensamientos sin guiarlos y sin decirles cuál es mi idea y cuál es mi pensamiento, sino que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Pero eso es muy reducido porque al final de cuentas se queda dentro de una comunidad. Y en este momento lo que estoy planteando son redes sociales, generar campañas con grupos de artistas para hacer conciencia. En este año Guatemala entra en elecciones. Literalmente tenemos un payaso que trabajaba en televisión. Bolsonaro es un payaso, pero no trabajaba en tele. Y bueno, los que tenemos ahora son de derecha, ultraderecha, militares que quieren borrar la historia, que no quieren ser juzgados, que quieren mantener el poder hegemónico, todas las cosas. Guatemala es un país machista, racista, clasista, y la única forma en que yo veo de hacer los cambios es a través de cultura, tal vez ponerla de moda, no sé, tal cual como lo hicieron los nazis, utilizando Goebbels. Tal vez suena horrible lo que estoy diciendo, de seguro lo es, pero utilizar esa misma herramienta para hacer cambios. No veo otra forma. Ellos no van a pelear limpio, nunca.
Muito bem. E com essa, me pediram para a gente encerrar. E nós temos agora, daqui a 10, 15 minutos, a próxima mesa. E, Alexia, muito obrigado. Obrigada a você. Todos os artistas, muito obrigado. E ao público, nesse dia chuvoso, muito obrigado.